Olá, meus irmãos da Igreja Palavra Viva, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica de Adultos. Hoje nós vamos falar sobre a incompreensibilidade de Deus. Vamos dar início agora à série de atributos de Deus. Vamos começar pela incompreensibilidade de Deus. Durante uma palestra nos Estados Unidos, perguntaram para um teólogo chamado Karl Barth qual foi a coisa mais profunda que apareceu, no seu estudo em teologia. E aí Barth pensou por um momento, depois respondeu, e ele falou assim: Jesus me ama, e isso eu sei, porque a Bíblia me diz. E aí riram dele, Riram, assim, acharam engraçado e tal, esperando que ele se consertasse da piada, Por que isso? Porque Jesus me ama, isso eu sei porque a Bíblia me diz, é um trecho de um corinho para crianças, que a gente aprende na escola dominical das igrejas batistas mais tradicionais desde pequenininho, eu lembro, Sim, Deus me ama, sim, Jesus me ama, porque a Bíblia diz, é mais ou menos assim. E os estudantes riram dessa resposta simplista, Mas ele não corrigiu a sua fala. E por quê? Porque, na verdade, ele estava chamando atenção para duas coisas importantes. Ele estava chamando atenção porque a verdade cristã mais simples, ela vai residir numa profundidade que pode ocupar, a mente das pessoas mais brilhantes por toda uma vida. São perguntas universais, De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu posso fazer? Qual é o sentido da vida? E mesmo outra coisa, a segunda coisa, é que mesmo no aprendizado de uma teologia mais sofisticada, a gente, na verdade, nunca ultrapassa o entendimento tal como de uma criança, diante dos mistérios profundos de Deus. A verdade é que às vezes a gente se sente assim mesmo, embasbacado, de boca aberta, diante da misteriosidade que é Deus. Como Deus, sendo o criador de tudo, pode se preocupar com seres humanos imperfeitos, simples, simplórios e como nós. Na verdade, nosso nível de compreensão de Deus é como o de uma criança de colo. A gente precisa ensinar tudo para uma criança, não é? A gente precisa ensinar o certo, o errado, ensinar a falar de uma determinada forma, a comer de uma determinada forma. A criança, ela nasce crua de tudo, ela não sabe nada, não sabe se virar sozinha nem nada. Assim, nós também não entendemos absolutamente nada de Deus, se Deus mesmo não se revelasse. É por isso que nós estamos falando aqui sobre a incompreensibilidade de Deus. Deus é incompreensível. Nenhum ser humano tem a habilidade de compreender a Deus exaustivamente. Não tem como a gente sondar a mente de Deus. Lembra do que o apóstolo Paulo falou? Ó profundidade das riquezas. Eu acho que vale a pena a gente até colocar esse texto aqui nos slides. Nos slides não, aqui na projeção. Estou abrindo o meu aplicativo da Bíblia aqui. E eu vou projetar para você ver. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Assim é o nosso Deus.
meu querido irmão, minha querida irmã. É uma profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. João Calvino usava uma outra analogia para falar sobre isso, para falar sobre Deus ser incompreensível, mas ele meio que se rebaixar para falar conosco num jeito que a gente entenda. Ele dizia que Deus fala conosco uma espécie de balbucio, né? Como os pais se empenham em falar uma linguagem de bebê, né? A gente não fala assim, oi, tique-tique-tique, e não sei o quê, né? Ai, meu nenezinho quer tetê, né? Mamadeira, ou quer pepê, a chupeta, e tantas outras coisas que as crianças sabem o que está sendo dito. Assim, João Calvino diz que Deus fala conosco. É como se ele se rebaixasse para falar na nossa linguagem, de modo que nós possamos, por revelação dele mesmo, entender, compreender, ainda que de forma limitada, os mistérios de ser insondável e incompreensível Deus. Isto porque nós somos criaturas finitas, nós temos um fim, nós somos limitados. Deus é um ser infinito. Calvino mesmo disse, né, finitum non capax infinitum, ou seja, o finito não pode compreender o infinito. Os teólogos medievais tinham uma frase que se tornou justamente isso, né? O finito não pode aprender ou conter o infinito. É justamente isso que nós estamos falando. Nada é mais óbvio do que isso. É tentar colocar o tamanho territorial do Brasil dentro da cidade de Santa Rita do Passa Quatro. É impossível, né? Vai transbordar, vai estourar, vai ultrapassar, né? Então, dizemos que Deus é incompreensível. Só que esse termo é mal interpretado, porque não significa que a gente não pode aprender sobre Deus. Deus é incompreensível de forma absoluta, mas não significa que a gente não pode aprender nada sobre Deus. O que a gente aprende sobre Deus, todavia, é porque ele, ao mesmo tempo em que ele é incompreensível, ele se revela. Deus está além da nossa compreensão, né? Mas não significa que toda a nossa discussão teológica seja uma tagarelice sem motivo. Não significa que a gente não saiba nada sobre Deus. Na verdade, significa que o nosso conhecimento é parcial e limitado, muito abaixo de um conhecimento que a gente possa conhecer plenamente. Mas Deus se dá a revelar. Esse é o nosso Deus, que mesmo sendo incompreensível, misterioso, insondável, eterno, grande, ele se deu a revelar. Ele permitiu que nós tivéssemos um contato relacional com ele. Nós não compreendemos tudo sobre ele, mas tudo que compreendemos sobre ele é suficiente para a nossa salvação, na medida da revelação de Deus. A Bíblia diz isso de maneira expressa. Ela fala: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, e a nós e aos nossos filhos para sempre. Está lá em Deuteronômio 29, 29. Martinho Lutero referia-se a dois aspectos de Deus, né? O oculto e o revelado. Uma porção do conhecimento divino Deus mantém para ele. Por exemplo, como que Deus elege a quem vai se salvar? O mérito não é nosso, mas como que uns se salvam e outros não? Como Deus pode ser um e três? Como Deus pode ser um único Deus e ainda assim três pessoas distintas? Como Deus pode sempre ter existido, não ter um começo? Isso são coisas que embananam a nossa mente, isso são coisas que deixam a nossa mente em parafuso, nos provam que nós somos realmente limitados e finitos. Todavia, graças a Deus, ele revela as coisas à medida que nós compreendemos. Por exemplo, precisamos de um Salvador. Cremos em Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. É fato, está na história.
E por meio dele o evangelho é pregado e nós então tivemos a revelação de que em Cristo nós podemos ser salvos. Essa é a diferença, então, entre o que é incompreensível e do que aquilo que é revelado. Deus é incompreensível? É. Mas ele não é impossível de ser entendido, experimentado de uma forma relacional. É possível nós nos relacionarmos com Deus, termos amor dele, amor com ele, para ele e sentirmos amor dele por nós, por meio de Cristo, porque ele decidiu se revelar em Jesus. Tal é a bondade de Deus para nós. Então, um resumo dessa pequena aula seria justamente isso. Há um profundo significado, mesmo na verdade cristã mais simples. É o que o teólogo Karl Barth disse. Jesus me ama. Isso eu sei porque a Bíblia me diz. Ou seja, eu não consigo entender, é incompreensível, mas eu sei porque a Bíblia me diz. A Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Nela nós conhecemos quem Deus é, quem Jesus é, o quem nós somos, o que nós fizemos no jardim e o que então, como que nós podemos ser resgatados. Eu sei que Deus me ama porque a Bíblia me diz. Não importa quão profundo seja o nosso conhecimento teológico, sempre haverá muitos aspectos da natureza e do caráter de Deus que permanecerão um mistério para nós. A eternidade de Deus, a própria bondade de Deus, a justiça de Deus, como que Deus liga e junta a justiça dele com a bondade. É algo que é incompreensível para nós. Como que Deus pode continuar sendo soberano, ter o controle de tudo e ao mesmo tempo eu e você termos a nossa responsabilidade diante dele? Como que um Deus que senta no trono e tem todas as coisas nas suas mãos permite que nós desenvolvamos escolhas, se no final das contas todas as coisas são feitas de acordo com a vontade dele? É incompreensível, nós só vamos aprender na eternidade, onde a responsabilidade humana e a providência divina e a sabedoria divina e muito mais do que isso, né? A soberania divina. Como que essas duas coisas andam juntas? Nenhum ser humano pode ter conhecimento pleno de Deus, porque só temos o conhecimento daquilo que ele decidiu nos revelar. Por fim, a doutrina da incompreensibilidade de Deus não significa que não podemos conhecer nada sobre ele. Significa que o nosso conhecimento é limitado, restringido pela nossa humanidade. Afinal, nós somos homem e ele é Deus. Espero que você tenha aproveitado essa aula, espero que você tenha entendido que nós não conseguimos entender tudo, principalmente sobre Deus. E qualquer dúvida que você tenha, nos procure nas redes sociais, deixe sua mensagem aqui nos comentários, de onde essa aula você estiver vendo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.